Olá, irmãos, tudo na paz? Tudo bem com vocês? Irmãos, eu queria tratar hoje com vocês um assunto muito importante na palavra de Deus. Uma pergunta que eu queria fazer para você. O que você acha? Os anjos possuem sexo? Será que os anjos são assexuados? Como Deus criou os anjos? Olha, pelo que todos nós conhecemos e aprendemos, os anjos, nós aprendemos que eles são assexuados, ou seja, não possuem sexo. Mas o que vemos é que todas as vezes que eles se manifestaram aqui na Terra, eles se manifestaram usando sexo, não é? Nós vemos que quando eles se manifestavam aos profetas, por exemplo, quando se manifestaram a Abraão, eram homens que se manifestaram, mas eram anjos se manifestando na forma masculina. Quando vimos também a manifestação dos anjos que foram a Sodoma para que a família de Ló fosse resgatada dali daquele lugar que seria destruído por Deus, se manifestaram também na figura de homens. E nós vemos isso se repetir em toda a Bíblia, na manifestação dos anjos aqui na terra. Mas a pergunta é, será que Deus criou os anjos assexuados? Olha, irmãos, eu creio que não. Eu creio que os anjos, eles possuem sim sexo. Eu creio que os anjos são masculinos ou femininos. Porque tudo que vemos aqui na terra são sombras daquilo que já existe no céu. Então, todas as coisas que nós podemos contemplar aqui nessa terra foi primeiro criado no céu. A Bíblia diz, por exemplo, que Deus criou o homem do pó da terra. Mas antes de Deus ter criado o homem do pó da terra, a Bíblia diz que ele os havia criado em espírito no céu. Então, as coisas que nós vemos aqui na terra são sombras daquilo que está no céu. Quando Deus criou Adão e Eva no paraíso, ele já havia criado o Espírito no céu. E a Bíblia diz que ele soprou esse Espírito naquele corpo ali de pó da terra, de barro. Ele sopra o Espírito e ele se torna ali a alma vivente. Mas nós podemos pensar uma coisa: se Deus criou homem e mulher fisicamente, por que Deus não criaria também os anjos, macho e fêmea? Será que Deus teve a ideia de criar a mulher, o ser feminino, somente aqui na terra? Por que Deus não poderia criá-lo como anjos no céu, feminino e masculino? Jesus ele disse assim, lá em Mateus capítulo 22, verso 30, Jesus ele disse que no céu nem se casa nem se dá em casamentos, e que nós seremos como anjos no céu quando acontecer o arrebatamento. Porém, nós não podemos pegar isso e dizer que não existem seres sexuados no céu e pensar que por causa disso eles não possuem sexo. Tudo bem que lá não se casará e nem se dará em casamento. Porém, até dizer que não são masculinos ou femininos, eu acho que é demais. Porque lá em Zacarias, capítulo 5, no verso 9, Zacarias tem uma visão espetacular, uma visão incrível. Depois você lê a visão de Zacarias. Lá, Zacarias enxerga duas mulheres com asas como de cegonha. Na visão dele, essas mulheres carregavam um pote e elas levavam esse pote para uma outra cidade. Mas o que eu queria destacar é que eram mulheres com asas, ou seja, eram anjos. Então, nós temos que perceber isso, que Zacarias teve ali uma visão de mulheres anjos, ou anjos femininos. Eu acredito demais que apesar de a palavra de Deus mostrar sempre os anjos na figura masculino, nem por isso eles são todos masculinos. Acredito que Deus criou também os anjos femininos. Irmãos, isso é tão nítido, porque imagina para você ver, Adão e Eva
foram criados macho e fêmea, com sexos, correto? E nada disso faziam deles pessoas no pecado. Sabemos que o pecado em Adão e Eva não era isso. Jesus também era um ser sexuado, era um ser masculino. Jesus possuía genitália masculina. E nada disso fazia com que ele pecasse. Então, a questão do sexo não tem a ver com pecado. Muitas vezes nós olhamos para isso e pensamos logo no pecado. Mas eu queria que você percebesse que nada disso faz com que o homem seja pecador ou não. A questão do sexo. Nós sabemos que seremos, todos nós, na vinda de Jesus, nós seremos transportados daqui dessa terra para o céu. Mas a Bíblia diz que nós teremos o nosso corpo glorificado. Isso não quer dizer que nós não possuiremos sexo. Aquele que é homem continuará tendo um corpo glorificado como o de homem, porque nós vemos que Jesus ressuscitou com o corpo masculino. E as mulheres ressuscitarão com seus corpos femininos. Não tem nada de mais nisso. Seremos assim no céu santos, perfeitos, da forma que Deus havia criado desde o princípio. Por que Deus não criaria anjos femininos? Sendo que as mulheres diversas vezes tiveram um papel fundamental na palavra de Deus, na história bíblica e naquilo que Deus queria fazer nessa terra. Haja visto que Jesus nasceu de uma mulher. Então, pensar que Deus não criaria anjos femininos, irmãos, é pensar muito pequeno, tá bom? Deus abençoe você, que você não tenha sua mente tão pequena que possa pensar que não existe anjos femininos. Deus abençoe você, um abraço e tchau!